Eu acho que uma pequena intro aqui sobre o tema, né? Acho que fazer um evento sobre health tech ou tecnologia em saúde, não falar de IA agora, acho que a gente sai fora do clichê, né? Então acho que a gente tem que trazer um pouco dessa discussão. E aí, para isso, eu queria convidar dois speakers para esse bate-papo, que é o André Santos. André é bioquímico, fundador da ClickSUS, que é a plataforma que apoia, né, os clientes na decisão estratégica baseada em dados públicos. Consultor, fundador do portal AT Saúde, né, que é focado em inovação em saúde, direcionado a Health Techs, que é atualmente como Head de Pharma Solutions na Semantics. Queria convidar também o Jax. O Jax já tem mais de 15 anos aí atuando como executivo na área digital. Hoje ele está na Siemens. E aí ele faz parte também do comitê de startups e scale-ups da NBCG. Jax, bem-vindo. Então vocês já perceberam que vai durar menos, vai ter menos gente aqui também para a mesa redonda, que não é uma mesa redonda. Mas bora lá. Eu acho que para a gente começar esse assunto, né, eu queria primeiro convidar vocês a compartilhar o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão trazendo de IA para a área de saúde e trazer um pouco disso, né, mais próximo da realidade. André, eu queria que você começasse contando para a gente aí. Legal. Pronto. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer novamente o convite. Eu tô meio fanho, tá, gente? Então vou ter que dar umas paradas para respirar. Mas não é Covid, tá? Então, já fiz o teste, senão estaria online aqui com vocês hoje. Primeiro, a gente tem um viés um pouco grande, né? Como o Elton comentou, a gente foi uma empresa recentemente adquirida pela Semantic, então a gente tem um viés muito de indústria farmacêutica, que era a AT Saúde, que eu sou fundador. E como a gente está usando hoje aqui dentro a inteligência artificial em saúde. Então hoje dentro da Semantic a gente tem alguns produtos mais genéricos que atendem qualquer mercado, e a gente está desenvolvendo produtos para verticais. Dentro da vertical saúde, a gente atende hospital, a gente atende plano de saúde e agora a gente atende a indústria farmacêutica. Então, vou tentar fazer um recorte aqui mais para fazer esse bate-papo. E o que a gente está fazendo dentro desse cenário? Então, hoje a gente trabalha muito com IA dentro de plano de saúde. Eu acho que um tópico que foi colocado muito aqui é a falta de dados, é a falta de interoperabilidade. Então, assim, antes de falar de IA, a gente tem que ter dados. Não dá para fazer IA sem ter dados. Então, essa é a realidade. E quando a gente vai para o plano de saúde, e eu acho que o Diógenes colocou isso muito bem, é faturamento, é dado de faturamento. Então, a gente tem esse dado e a gente cria premissas clínicas em cima de um dado de faturamento. E por que a gente garante a qualidade? Porque se ele não preencher corretamente, ele não recebe. Basicamente é isso. Então, hoje a gente está trabalhando dentro, principalmente de plano de saúde, a gente traz algoritmos que se aplicam a outros mercados, por exemplo, churn de clientes. Então, para o operador entender ali melhor a carteira dele, a gente faz a parte de churn, a parte de no-show, de consulta, que também não é nenhuma novidade, mas o que é muito legal que a gente está trabalhando aqui internamente é que a gente começa a predizer desfecho de pacientes. Para quê? Para alocar ele numa linha de cuidado adequada com o perfil dele, com o histórico dele e com o que ele pode vir a evoluir. E aí a gente começa a falar de uma medicina que foca na saúde e não na doença. Então hoje a gente tem trabalhado muito nessa linha com planos de saúde. E aí eu quero ouvir um pouquinho aqui também meu colega e depois a gente vai se aprofundando mais. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, aqui no Siemens, e bater o papo com você também, agradecer a CM pelo convite aqui de falar sobre isso. Bom, não é muito diferente do que vocês vem fazendo aqui na Semantics também. No nosso caso, a Siemens ela vem se posicionando em 3 grandes verticais em relação à AI. Acho que a primeira, em relação à parte de eficiência operacional, com automação de workflow, né, para a prática rotina de clínica, em relação à parte de imagem, principalmente. Eu acho que o segundo grande pilar que a gente vem hoje trabalhando é a linha de cuidado, muito em linha do que você comentou e complementando o que você acabou comentando, como eu consigo fazer uma medicina baseada em cuidado, só que utilizando scoring de pacientes, né, mas na parte preventiva. Então acho que esse é o grande, e aí focando em medicina populacional, porque a gente acredita que quando você conhece sua população, você consegue criar linhas de cuidado mais precisas, né?
E uma terceira linha, né, já olhando um pouco mais para o futuro, que a gente chama de engenharia digital. Então já começa a falar de AI generativa, né, para você. E aí o questão do dado, né, que você comentou, até para a gente também que opera em larga escala a nível mundial, para a gente o dado também é muito um desafio, né, porque no nosso caso tem dois grandes desafios, ou dois grandes problemas. É conseguir um dado de qualidade e sem viés, né, porque a minha população no mundo ela é heterogênea, então não basta ter acesso à população com dados na América do Norte, ou na África, ou no Brasil, você não consegue processar de maneira muito mais heterogênea. E aí a questão do gênero digital interessa muito a questão da IA generativa, ou seja, como é que eu consigo criar o gênero digital daquele paciente, e aí a questão das imagens sintéticas, dados sintéticos vai ser fundamental, ou seja, dados sintéticos do ponto de vista texto, que já é um desafio, e também a gente está endereçando a questão de imagem. Então a gente já tem alguns projetos que eu vou comentar aqui inicialmente, que a gente faz parte com consórcio de empresas, onde eu já consigo criar dados sintéticos de uma ressonância de um paciente. Por exemplo, para você tratar uma doença, uma neuropatia, por exemplo, um paciente que pode, porventura, lá na frente desenvolver uma doença como o mal de Parkinson, Alzheimer, por aí vai. E para a gente hoje na Siemens, essa questão de AI faz parte da nossa missão mundial, ou seja, não, eu por representar aqui a área de digital da companhia, a parte de inteligência artificial hoje ela é cross até para os equipamentos. Então você tem hoje ressonâncias, tomógrafos que já embarcam também algoritmos dentro de uma ressonância de um tomógrafo para você conseguir usufruir, entregar um cuidado para o paciente e também uma melhor tecnologia para o radiologista, para que você consiga não esbarrar com a questão do dado. Então você tem hoje algoritmos que você utiliza, por exemplo, Deep Resolve na ressonância para você conseguir pegar uma imagem que tem baixa qualidade e conseguir extrapolar para que você consiga dar um melhor diagnóstico para o radiologista. E a gente também entende que essa medicina hoje, que utiliza AI, ela não pode ser vista apenas como uma especialidade. Então a gente começa a olhar, como eu falei anteriormente, na linha de cuidado, a jornada do paciente, ou seja, não é só utilizar AI dentro do prontuário, mas todas as etapas que você acompanha ele. Então, se a jornada do paciente, né, o paciente cardiopata, eu preciso ter predição, desde a parte de linha de cuidado, monitoramento em casa, passando pela consulta, passando pela parte diagnóstica, depois pela terapia, depois para um follow-up, até mesmo voltando para casa, a gente acha que a AI vai ser um grande acelerador, né, ao mesmo tempo, em relação à automação, mas principalmente dando acesso ao paciente em relação ao melhor prático, ao melhor cuidado, que pode ser complementado, obviamente, com um profissional de saúde, né? E também a gente entende que o profissional de saúde ele é muito protagonista nisso, ou seja, a gente não acha que a AI ela vai simplesmente ser um substituto, né, que pode passar um pouco essa visão. Mas mais agora com o GPT, a gente acredita que grandes copilotos por especialidades serão necessários, né, desde a parte clínica no setor primário até mesmo no setor terciário. A gente acha que a AI generativa veio para complementar o diagnóstico e o tratamento do paciente, para que você consiga, muitas vezes, atender a população que não tem aquele profissional ali na ponta, né? E você precisa ter mais escala. E acho que o Brasil, né, que eu acho que é um ponto importante, a gente tem desafios continentais, né? Então, assim, às vezes falar de saúde nos Estados Unidos não é igual falar na Rússia, não é igual falar no Brasil, na Índia ou na China. Então, acho que o componente de AI aqui, ele é fundamental para a gente conseguir entregar uma saúde de qualidade para a população, né? Quando a gente fala do setor privado, é uma pequena parcela dessa história, né? E aí, como é que a gente consegue entregar uma medicina com melhor desfecho, onde lugares onde você não tem profissionais capacitados ou até mesmo equipamento para você dar cuidado ao paciente e quem sabe até fazer medicina preventiva só com o ser humano. A gente acredita que a AI que vai muito para complementar o médico em relação a isso e dar uma melhor qualidade para o paciente. Posso complementar agora? Eu acho que o Jacques colocou um ponto muito importante, que eu acho que a grande questão, e é isso que a gente tem trabalhado muito aqui internamente, o usuário que está lá na ponta, o médico, o profissional de saúde, ele não necessariamente é um profissional que está acostumado com tecnologia, num nível mais hard. Então, a gente tem um desafio, além de fazer tudo isso que a gente está comentando, ainda entregar uma informação acionável para ele. Porque esse é o grande diferencial. Não adianta a gente ir lá, entregar uma ferramenta que vai dar 10 alertas para ele que ele não sabe o que fazer a partir daquilo. Então, o foco, na verdade, é também traduzir tudo isso que a gente está trazendo para a linguagem que o profissional lá na ponta consiga tomar uma ação muito rápido, baseada no que o seu sistema está trazendo.
Boa. Obrigado pela visão de vocês. Eu queria pelo menos pensar dois, né, áreas distintas, mas dois pontos muito comuns, assim, né? Primeiro é o acesso ao dado e depois é o protagonismo do profissional. Então acho que esses são os pontos convergentes, né? Acredito que isso vai ser um grande motor, né, da adoção e da propagação da IA na área de saúde, além de outros motores, né? Mas o que da fala de vocês, esse protagonismo do profissional de saúde, o acesso ao dado correto, né, e ao dado, né, relevante, acho que isso vai mudar. Pegando esse gancho, eu queria que vocês me falassem também um pouquinho sobre qual é a visão de futuro, né? Como é que vocês veem os próximos passos? Porque se a gente pegar, né, o exemplo do ChatGPT que foi lançado em outubro, novembro do ano passado e, né, já causou todo esse alvoroço no mercado, não só no mercado da saúde, como é que vocês veem os próximos, eu ia falar anos, mas talvez como é que vocês veem os próximos meses, né, nessa discussão? Bom, eu acho que tudo bem que tudo que eu falei aqui só faz sentido se gerar valor na ponta. E eu acho que na primeira geração de ferramentas de AI, muitas promessas e poucas entregas. Então a gente passa hoje, né, por um grande momento de transição daquelas ferramentas que só trouxeram grandes hypes e outras que já estão sendo incorporadas no dia a dia da rotina clínica, digamos assim, né, em relação ao médico. Então acho que o primeiro desafio acho que é esse para frente, ou seja, eu acho que a gente precisa gerar mais valor daquilo que a gente prometeu. Né? Acho que não só a que a gente chama de Narrow AI, né, que é a AI mais específica, até para generativa, eu acho que a gente precisa começar quanto de valor vem isso. E o valor acho que pode dividir em 3 pilares, assim. Eu acho que a questão clínica, ou seja, pacientes foram tratados com AI, tiveram melhores desfechos, primeira coisa. Segunda coisa, em relação à eficiência. Os hospitais, né, as clínicas, os provedores, eles são mais eficientes. Eficiente não é só cortar custo, tá? É você ter uma relação ROI interessante. E eu acho que a terceira pilar aqui, acho que passando pela clínica operacional, pilar financeiro também. A gente passa hoje por uma grande discussão da própria sustentabilidade do sistema de saúde privado. Né? Acho que a gente passa hoje, inclusive, né, muitas empresas estão se unindo para serem saudáveis, né? Porque esse jogo de soma zero, como foi colocado no painel anterior, a gente não vai lugar algum. Então, eu acho que a IA precisa hoje responder esses 3 primeiros provas, digamos assim. E aí, até mesmo a gente como indústria, a gente é muito questionado em relação a isso, porque, como acho que o André comentou, a relação ao dado e as realidades são muito distintas. Então, colocar automação na área de radiologia no Brasil não é igual no setor privado, no setor público, ainda mais quando você extrapola para outros países também, né? Porque vai muito de protocolo, desfecho, por exemplo, você mede a qualidade que você entrega para o paciente. Acho que até complementando já esse último tópico que você colocou, Jacques, eu acho que tem um ponto que até como funciona a questão de faturamento é totalmente diferente, né? Da onde vem o dinheiro, do bolso de quem que sai, então são dinâmicas totalmente diferentes. A gente enxerga muito, eu acho que tem muito de hype, igual você colocou, então assim, tem muita coisa, nossa, não, saiu o ChatGPT, agora é ChatGPT na saúde, todo mundo fala disso, todo mundo virou especialista e com certeza vai ter 1000 produtos. Não vai, não é uma coisa que você faz do dia para a noite, porque tem um ponto na saúde, você não sai testando igual no mercado financeiro, eu não detectei uma fraude aqui, tudo bem. Na saúde, um erro do algoritmo pode custar a vida de alguém. Então é mais difícil a gente colocar, é mais difícil a gente trazer para a realidade clínica. O que a gente tem visto muito? É empoderar esse médico, empoderar o profissional que está lá na ponta. Então acho que o Diógenes colocou um ponto bem interessante, que a gente não está nem falando de uma IA. Que integramos com a MEMED, a gente traz um dado da MEMED que simplesmente empodera o meu anestesista dele entender aquela realidade. Hoje, poderia ser algo, por exemplo, falando de uma aplicação mais simples. O anestesista está conversando ali, deixa eu entender quais são as interações, eu estou pensando em administrar esse medicamento. Qual pode ser o prejudicial em relação à história do paciente? Então tem algo mais simples, que a gente pode começar trabalhando, que já está sendo trabalhado em outros mercados. Da mesma forma, coisas mais complexas. Por exemplo, a gente começa a subir um nível do gestor do hospital. Hoje em dia, a TI, nada contra a TI, tá, gente? Eu sou farmacêutico, mas eu também trabalho nessa parte de tecnologia.
Mas você fala de BI, aí você abre aqui, tem 30 gráficos que não respondem nada. Essa é a verdade. É lindo, maravilhoso, você clica aqui, pisca ali, salta aqui, mas não responde nada do que você precisa. A Generative AI ela pode vir para otimizar isso. Poxa, o gestor ele quer entender qual que é o paciente que está dando mais prejuízo dentro do hospital. E ele tem isso rápido. Onde está meu gargalo operacional? E ele tem isso rápido. Então a Generative AI ela vem também para resumir esse grande volume de dados que a gente tem. Que hoje é um desafio no dia a dia ali do gestor. Porque ele olha, ele abre ali, tem a parte hospitalar, tem a parte pré-internação, tem pós, tem faturamento. Então, como ele consegue tomar uma decisão mais rápida ou resumir aquele dado mais rápido sem aumentar a equipe, né? Então, eu acho que a Generative AI ela vem também para colaborar nessa parte de otimização, de sumarização desses dados que eles têm hoje. Posso complementar aqui? Tem 2 pontos que você levantou, que a gente passa, que eu acho que primeiro é a questão da cultura também. A gente está em uma cultura de empurrar as tecnologias para quem está utilizando. Eu acho que a inteligência artificial, eu vejo que o médico está assumindo um protagonista que até então ele não tinha. Primeiro, quem treina algoritmo de AI em saúde, pelo menos assim, os nossos são radiologistas, são médicos também. Então a gente sai de um usuário que meramente estava sendo, não refém, mas limitado a usar ferramentas para fazer notação de dado, para testar dado, para treinar algoritmo. Acho que a primeira coisa é a cultura. Então, a gente vê muitos médicos hoje muito interessados em como eu consigo aportar o meu conhecimento em algo que eu vou ser o grande beneficiário depois. Versus, muitas vezes, muitas ferramentas de prontuário que você tinha que usar o que te entregava. Eu acho que a segunda coisa também que eu vejo é em relação à cocriação. Então, eu vou dar aqui um exemplo nosso da Siemens aqui. A gente tem diversas iniciativas de AI que a gente faz com clientes. A gente cocria com o Sírio, a gente cocria com o DASA, a gente cocria com o HC. E, de novo, todas as ferramentas na área de AI, elas não seriam possíveis sem uma cocriação entre indústria e provedores. Literalmente, a gente investe no... A gente, desde comprar dado, a colocar aqui no desenvolvimento, porque de nada adianta ter um algoritmo se você não cria um grande ecossistema, né? Eu sei que essa palavra está meio batida, mas o que é o ecossistema? A gente levanta a mão e fala assim, olha, eu não consigo fazer algoritmos sem a sua inteligência, sem o seu conhecimento, sem a sua rotina clínica, levanta essa minha vulnerabilidade. De outro lado, falta o quê? Falta recurso, falta intercâmbio, falta tecnologia, para, em vez de fazer em casa, fazer com alguém que consiga fazer aquilo melhor do que eu. Então, e ao mesmo tempo aqui entram startups, entram os provedores, entram os desenvolvedores, entram os acadêmicos. Então, eu acho que, pela primeira vez, assim, acho que a gente, não é pela primeira vez, acho que é muito presunção da minha parte, mas é um pilar de tecnologia que o protagonismo de todos, né, a soma do todo, é o que vai, de fato, transformar a saúde. Pelo menos assim, é o que a gente vem observando até então. E a indústria, principalmente, está aprendendo com isso. Então, as nossas ferramentas de AI, elas partem do pressuposto que alguém ajudou a gente a desenvolver e a treinar esses algoritmos. Não foi assim sozinho que chegou lá e comprou um monte de dados e treinou, não. A gente tem acordo de colaboração não só no Brasil. E para a gente isso é tão importante que a gente resolveu criar um centro de desenvolvimento em AI dentro de um cliente nosso que chama CHC. Então, a gente tem um time lá de 30 pessoas, mais ou menos, do nosso time lá de R&D da Siemens, trabalhando dentro do HC, da Winrad. A gente criou um espaço lá, claro, com toda a parte de governança, né, atendida, onde a gente conecta a startup, nosso time e os profissionais de saúde lá. E acho que isso é uma resposta para dizer o seguinte, não dá para fazer isso sozinho. E eu acho que alguém tem que dar um primeiro passo, entendeu, para poder fazer isso. Posso? Só para complementar talvez o que o Jacques falou, não complementar, mas usar um paralelo, nós estávamos numa discussão interna e eu usei o exemplo do primeiro algoritmo para detecção de câncer de mama. Ele foi desenvolvido em 2008, lançado para o mercado em 2014 e não tem ninguém usando hoje. Então, acho que isso é um belo exemplo do que a gente está falando, né? Acesso ao dado, quem é o protagonista, a cocriação, a trabalhar junto do profissional de saúde, do mercado, etc. Então, acho que é disso um pouquinho que a gente está precisando viver, né? Vou tentar ser breve também, que aí a gente passa para um próximo tópico. Mas eu acho que um ponto que o Jacques colocou é que, assim, o que a gente tem acompanhado muito? Às vezes a gente quer chegar com um foguete e o cliente precisa de um fusquinha.
Então eu acho que tem esse perigo também. Não, eu quero a inteligência artificial que já vai laudar, já vai dar os medicamentos e já vai fazer o encaminhamento que ele precisa. E às vezes o cliente na ponta ele não tem nem integrado essas 3 coisas que a gente está falando, os exames com a prescrição, com o prontuário. E a gente tem que tomar um cuidado também. Esse foi um hype muito lá atrás, que assim, começou a surgir sistema e é muito fácil, né? A gente fala, o dado não é estruturado, vamos começar a colocar um monte de campo. Aí chegava o prontuário para o médico, ele tinha que escrever, aí ele tinha que preencher mais 10 campos, que eram a mesma informação que estavam ali. Então começou a virar um monstro que mais atrapalhava do que ajudava. E aí eu acho que tem um ponto que a Generative AI pode ajudar, que é isso, ele escreve lá do jeito que ele sempre fez, e aí depois você estrutura esse dado num segundo momento, ou você já pré-preenche as caixinhas ali. E eu acho que tem um ponto muito importante que foi falado na mesa anterior, que é a questão de fazer participar quem está na ponta. Porque assim, a pessoa ela só vai preencher, porque assim, tudo que a gente está falando é lindo se vier automatizado, se alguém preencher com qualidade o dado. E a pessoa só vai entender isso o dia que ela precisar do dado que ela está preenchendo. Então, enquanto a gente não mostrar o valor para quem está preenchendo esse dado, ele vai preencher de qualquer jeito, porque é mais um trabalho para ele. O trabalho dele não é aquilo, o trabalho dele é atender o paciente. Aí você fala, ah não, mas eu preciso da hemoglobina glicada nesse campo aqui. Por quê? O que eu vou fazer com isso depois? Então é mostrar o valor para esse cliente final também, de como ele vai aproveitar aquele dado, porque aí ele começa a dar mais valor também no input que ele está colocando ali dentro. Pô, acho que a gente cobriu bem o tema. A gente já recebeu algumas plaquinhas ali, né? Só para fazer um wrap-up aqui e abrir para as perguntas, né? Quem arrisca aí? Qual é a próxima? Só um chute. Olha, eu não arriscaria a dar nenhum, porque todos, eu geralmente... Para de filmar já, que você precisa... quem sabe, né? Mas assim, a gente fez uma análise, né, do histórico do Hypercycle do Gartner, dos últimos 5 anos. Quantas tecnologias vocês acreditam que que o Gartner acertou? Que história estuda isso? Zero, bola, nenhum. Se você pegar machine learning, a parte de AI, a generativa, elas sempre estão surgindo e dando lugar ao que deveria estar no hype, já está no vale da desilusão. E a segunda coisa também, porque eu não arrisco dizer isso, é a velocidade da substituição está tão grande. Eu vou dar aqui um exemplo disso. Há 2 anos atrás a gente teve a pandemia, né, que foi o ápice dela basicamente, e a gente falava muito de automação, né, de scoring, né, vou botar exemplo aqui da Siemens. A gente participou de um projeto do Radvid com HC, para scoring de tomografia de tórax em relação à Covid. Isso naquela época era um hype. Inclusive, a gente aqui com o maior orgulho aqui, eu acho que é legal compartilhar essa informação, o país que mais pós-processou scoring de tomografia de tórax no mundo, na Siemens, foi o Brasil. Então, isso pra gente é muito legal ter essa marca. E a gente sai da pandemia e 2 anos depois de ter agora o ChatGPT e a generativa, meu e-mail bombando com o cliente perguntando o que é isso, que a Siemens já tem de pronto, então eu não arriscaria. Eu até achei que ia começar a usufruir da automação agora, né, pós-Covid, então eu acho que é isso. Mas o que eu acho, brincadeira à parte, obviamente, o que é comum para essa coisa é a participação, né, do ecossistema clínico nessa tecnologia, né, porque o ChatGPT ou o GPT não vai ser nada sem a participação do ecossistema de saúde. Eu vejo que cada vez mais que a gente vai avançando, seja no Gartner, que a gente comentou, eu acho que o que eu vejo é a crescente e massiva participação do ecossistema de saúde nessas tecnologias, seja no uso, treinamento e o próprio desenvolvimento. Tá, eu nem vou arriscar também, porque não, essa pergunta é muito complexa e eu acho que, como o Jacques colocou, quem esperava um chat GPT no nível que ele está hoje há 1 ano atrás? Parecia que era algo muito, muito distante, e não é. Então eu acho que é difícil olhar, existem ideias de aplicações, muitas ideias, então eu acho que, de novo, né, é usufruir disso para otimizar o operacional, para empoderar quem está na ponta. Então eu acho que esse é o grande ponto, mas agora, não, fala um aí pra gente assistir esse vídeo daqui a 5 anos e ver se aconteceu, eu não arriscaria. Mas eu acho que, de novo, pegando o ponto que o Jacques trouxe também, eu acho que a questão é escutar o cliente. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente ficar nos nossos laboratórios e achar que as coisas vão acontecer
vai levar uma solução para o mercado e todo mundo fala, nossa, maravilhoso, eu quero comprar. De novo, às vezes o cliente precisa do Fusquinha e a gente está levando o full gate. E até pensando nesse ponto, eu acho que um outro ponto muito importante quando a gente está falando de inteligência artificial é aproximar a academia. Então hoje, por exemplo, a Semantics tem um lab de inovação dentro da Unicamp para falar de AI. E ali a gente abre vários braços de discussão, desenvolve linha de pesquisa, tem bolsa de doutorando. Para quê? A gente quer que o conhecimento que está ali, a gente transforme em tácito, a gente traga esse conhecimento para o dia a dia no mercado. Não adianta esses dois cenários, esses dois ambientes estarem desconectados quando a gente está falando de IA, principalmente em saúde, que é um mercado que a gente tem muito pouco para errar e, na verdade, muitas vezes nem tem margem para erro. Então, acho que seria um pouco disso também, é escutar muito o cliente e também aproximar os diferentes stakeholders. De novo, é uma palavra mais do que batida, mas é ecossistema. É integrar todo mundo que está ali dentro e fazer acontecer juntos, cada um com a sua expertise. Boa. Perguntas? Boa tarde, Leandro. Vou levantar porque eu estou aqui atrás, então ninguém vai me ver. Leandro, DN3. Eu ia fazer essa pergunta, a mesma pergunta ela caberia no painel anterior, e nesse painel vocês estavam falando muito de uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é o papel central do profissional, né? Do profissional de saúde, do médico nesse caso. E se você olha a cadeia toda da saúde, que é o ecossistema que vocês estão falando, né? Assim, o médico realmente ele está geograficamente no centro da cadeia, né? Assim, ele demanda todos os elos e tal. E aí eu ia falar exatamente do que você acabou falando no final ainda da sua fala, que é o seguinte, o quanto que isso que a gente está conversando aqui tem saído da academia, né? Tem vindo da academia para o mercado, porque, cara, tem um negócio mágico no mercado da saúde que é quando o médico prescreve, né? Quando o médico fala, é assim que é feito, as coisas começam a funcionar, né? Porque o médico tem esse papel central. Então, eu queria saber, ainda puxando um pouco do painel anterior, se tudo isso que o Diógenes, por exemplo, falou aqui quando ele estava falando, o que disso veio da academia de fato, ou o que foi aprendido na prática depois. E depois, falando o Luiz também no outro painel falou do Obamacare e tal, que era a expressão do Obamacare. O Obamacare veio do livro do Porter, né, que é Repensando a Saúde, que é a base do Obamacare, e ele fala que 40%, que o custo da cadeia de saúde poderia ser reduzido a 40% se tivesse fluxo de informação na cadeia, rolando na cadeia. E a eficiência aumentaria 8 vezes, né? E aí, o Jacques está falando aqui das duas funções assim da inteligência artificial nesse contexto, né? Que é a eficiência, né, do sistema, e a outra que é a eficiência também, só que do cuidado. Então, assim, as instituições funcionarem a partir da inteligência artificial e o paciente ser salvo mais, né, os pacientes serem mais salvos em função da inteligência artificial. Bom, então o que eu queria perguntar e discutir é sobre o papel central, de fato, do médico, o quanto que isso impacta o negócio de vocês, porque para a inteligência artificial, o médico precisa saber fazer a pergunta. Né? Se ele não souber fazer a pergunta, não adianta nada, imagino que não adiante nada do que vocês estão trabalhando. Então eu queria resgatar isso da fala de vocês e entender o que está mais avançado. Se é a inteligência artificial para dar eficiência nas empresas, né, na indústria e nas prestadores de serviço, ou a inteligência artificial para salvar mais vidas? Leandro, tá, Leandro. Ótima pergunta. Vou te comentar alguns aprendizados para dividir com vocês aqui que a gente tem encontrado nesses últimos anos, né, nesse tema de AI. Primeira coisa é que, independente do lugar, eu, pelo menos assim, tenho me deparado com médicos que, além de serem profissionais, excepcionais clinicamente, né, são pessoas brilhantes em relação ao pensamento clínico, colocando o paciente no centro.
Assim, para mim, eu tenho tido essa oportunidade que vai dar de presente conhecer pessoas aqui em São Paulo e fora também do Brasil, ou fora também do estado, que já pensam assim. Então, essa geração que já pensa o clínico, tipo assim, para que eu vou utilizar AI, mas não por AI, mas assim, que tipo de dor eu tenho que resolver que eu acho, pelo que eu li, eu vi lá no paper da Nature ou onde foi na RSNA e encontrei alguém falando sobre isso, para resolver. Então, eu vejo uma mudança, de fato, do médico preocupado, de fato, com o desfecho do paciente, e ele começa também a entender que tecnologia, né, no caso AI, vai resolver isso. Então, acho que o primeiro aprendizado é isso. Dois, eu vejo também, ao mesmo tempo, uma grande colaboração entre o profissional e a indústria para você co-criar e experimentar em ambiente controlado. Por exemplo, fazer teste AB. Eu já tive algum caso onde eu tive acesso a um dataset de imagens, já diagnosticados, obviamente. Eu disse, olha, eu queria que você testasse o seu algoritmo aqui, que eu já fiz com 4 empresas aqui para fazer esse scoring. Eu me senti, não no hospital, me senti na empresa de software, uma outra indústria. Então, eu estou percebendo que a saúde, né, o profissional de saúde, está começando a trazer boas práticas de outras indústrias para trazer mais eficiência, obviamente, traduzido na moeda dele, ou seja desfecho clínico, seja eficiência operacional. Então, assim, a gente tem... E a terceira coisa também que a gente vem observando é que, antigamente, todo mundo queria desenvolver, né? E eu vejo hoje o médico, ele tem o que vai ser mais efetivo para o sistema clínico operacional e quando ele é um executivo financeiro, para resolver a minha dor do meu paciente, né? Olhando o sistema de saúde de maneira sustentável. Então, isso para mim, nos últimos 3 anos, não era uma coisa que eu encontrava de maneira muito fácil. Mas eu observo que hoje eu vejo, independente se está em São Paulo, Rio, eu viajo bastante, o como hoje está mudando a visão do médico, que não é só ser clinicamente, mas o resto está isolado. Mas a capacidade do profissional de saúde hoje de começar a conectar esses 3 pilares, seja o clínico, seja o operacional, seja o financeiro também. Então, eu vejo uma grande mudança e eu tenho me encontrado pessoas brilhantes, assim, cara, você, além de neuro, desenvolve algoritmo. Nossa, peraí, então assim, eu vejo hoje uma grande mudança no perfil das pessoas, obviamente, como eles abordam esse tipo de problema. Eu acho isso. Eu acho que um ponto complementando que o Jacques colocou é que o mercado forçou esse profissional de saúde a ter esse know-how. Que até então lá atrás, vou continuar atendendo, não vai mudar nada na minha vida porque é só hype. Agora já está virando realidade para muitos mercados. Então, principalmente quando a gente fala de imagem, que já é uma IA que está muito bem desenvolvida em outros setores, que é só trazer para cá, o médico ele vai ter que se remodelar, ele vai ter que entregar mais valor e complementar o que ele fazia com a IA. A IA não vai substituir. Então, começou a entrar, por isso que quando a gente fala de radiologista, é algo que está mais no dia a dia deles, patologista. Então, assim, você tem soluções incríveis hoje que está na mão desse médico e não é para tirar ele da linha de operação. Hoje, o que ele demorava 1 hora para laudar 10, ele lauda 20, porque a IA já fala onde ele tem que olhar dentro daquele exame. Então, eu acho que é muito essa questão de empoderar. E eu, na minha opinião, eu vi que foi um movimento muito mais do mercado. Então, passou o hype, começou as coisas de fato acontecerem. E aí o médico falou, opa, eu tenho que me virar aqui, porque eu já brinquei em outros eventos que quem vai tirar o médico da circulação é outro médico que entende de IA, não é a IA. Então, enquanto ele ficar ali acomodado, ele vai ficar ultrapassado, esse é o ponto. E quando a gente fala de academia, eu sinto muito que sempre foram desconexas as duas coisas. Então, a demanda vinha daqui da indústria e tentava fazer alguma coisa, e a academia estava estudando outra que a indústria acabava não aproveitando. Vou falar como a gente faz hoje, tá? Não necessariamente é aplicável a qualquer ecossistema quando a gente está falando desse relacionamento academia-mercado. Hoje, o laboratório que a gente tem de inovação dentro da Unicamp, ele é muito mais um teste para a nossa empresa, um ambiente de teste, do que de fato um ambiente que gera demanda para nós. Nada impede disso acontecer, mas geralmente é um cenário inverso. Então a gente escuta do cliente, a gente entende uma demanda, o cliente fala, eu quero aplicar o ChatGPT dentro do meu prontuário. Tá bom, vamos ver o que dá para fazer. Aí a gente cria um projeto dentro do laboratório
traz doutorandos, traz mestrandos para pesquisar exatamente aquilo ali. Então, assim, de novo, é escutar o cliente, traduzir isso e trazer para a realidade ali da academia, para trazer os melhores profissionais, os mais qualificados e trazer o embasamento técnico. Quando a gente está falando de IA, não é um botãozinho, não é um software que você compra e está resolvido o seu problema. É algo muito mais complexo e por mais que algumas pessoas não tenham esse conhecimento, tem uma matemática por trás muito pesada, que a gente acaba esquecendo porque hoje as ferramentas, elas abstraíram tanto essa parte matemática por trás dos modelos, que parece que é algo fácil. Ah, não, apertei 3 botões, meu sobrinho de 18 anos faz. Que era o antigo site que o sobrinho de 18 anos fazia, hoje é o algoritmo. Então, eu vejo muito nessa linha. E eu acho que tem um ponto também que o profissional, as faculdades estão procurando isso. Então, eu acho que esse é um ponto também que, por exemplo, eu sou professor orientador da Liga de Ciência de Dados Acadêmica lá da farmácia na USP. E foi muito legal porque os próprios alunos se uniram e falaram, poxa, todo mundo fala disso e a gente não tem uma aula disso aqui dentro, vamos criar uma liga para falar disso. Então a gente colocou um modelo de projetos aplicados, então a gente traz um problema de mercado, eles têm que, através de dados públicos, tentar resolver aquele problema. Para quê? Começar isso a entrar no dia a dia. Ele não vai ser um profissional que vai ser o expert na programação, no modelo. Mas ele tem que ser um profissional, acho que isso já se colocou muito bem, que basicamente é o quê? Ele é o tradutor entre as partes. Ele entende a parte clínica, mas ele entende minimamente a parte de tecnologia para trazer a lógica ali do que ele sabe de parte clínica. Então ele é um tradutor entre as diferentes pessoas do ecossistema ali. Boa. Vou passar o Bom, André, eu queria fazer uma pergunta para você. Você comentou no começo que vocês basicamente usam dado de faturamento, que é o que é estruturado, né? Eu queria que você falasse o que vocês fazem com esses dados, que produtos que vocês criam, e é para a seguradora, né? Na verdade, a gente atende o plano de saúde, a seguradora. Na verdade, hoje, como funcionam os nossos produtos? A gente já tem uma parte de dashes ali que estão estruturados para responder perguntas específicas, mas também a gente cria algoritmos de acordo com a necessidade do cliente. Então, de novo, né, é muito fluxo, escuta o cliente e traz para dentro. Por que, de novo, de faturamento? Porque já tem um padrão TIS, já está mais estruturado, eu não diria 100%, porque aí tem os 1000 depares, porque minha tabela de procedimento é diferente do TUS, e aí a gente tem que ficar fazendo a depara, limpando. Então, assim, a gente usa muito para desenhar perfil de carteira. Então, a seguradora ou o plano de saúde entende o perfil da carteira dele, ele consegue mapear os high users. Então, quem está usando muito o plano, ele consegue mapear qual é o possível desfecho daquele paciente e, a partir disso, ele consegue pôr esse paciente numa linha de cuidado para evitar aquele desfecho futuro. Então, uma cirurgia bariátrica, esse paciente aqui, a gente criou um score, ele tem 90% de chance de evoluir para uma cirurgia bariátrica. Põe ele numa linha de cuidado, vai falar com uma nutricionista, vai falar com uma equipe multiprofissional, vai ter um enfermeiro ativo acompanhando ele no dia a dia. Então a gente empodera os planos de saúde e seguradoras para fazer essa linha de cuidado ativa. Então, você consegue, sim, porque você assume muita premissa, você vê o que ele está consumindo. Concordo que a parte de exames, aí a gente entraria num outro nível. Mas hoje a gente consegue fazer isso porque a gente traduz o dado de faturamento em premissa clínica. E aí a gente assume bem o que ele está fazendo, quais são os possíveis desfechos que ele pode ter, porque outro paciente já apresentou o mesmo histórico. Mas a gente sim poderia refinar com dados clínicos, por exemplo, que é hoje algo que a gente tem utilizado, mas numa escala bem menor, tá? Até por uma questão, eu acho que teve um ponto que colocaram muito bem no painel anterior, que basicamente é de quem é o dado, o que eu ganho com isso, por que eu vou compartilhar o meu dado. Então, acho que no final, assim, enquanto o paciente não virar a chave e entender que o dado é dele, nada do que a gente está discutindo aqui vai acontecer. Acho que esse é o grande ponto. Boa. André, já quero agradecer a participação de vocês, por compartilhar o conhecimento conosco. Obrigado pelas perguntas. Queria chamar o Fernando e a Luciana.